Rádio a Granel. Rádio a Granel apresenta Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo. Olá, fala aqui Henrique Menezes e essa é a série do nosso podcast chamada Álbum de Retratos Sonoros, onde a gente faz com sons um retrato de alguns dos chorões aqui de São Paulo, tanto da capital quanto do interior. Então, a gente deu uma volta pelo interior do estado, descansando em praça, vendo o tempo passar, tomando aquele cafezinho no boteco e, claro, tocando um chorinho bem brasileiro. Nesse episódio, junto com a Rádio a Granel, estava a Roberta Valente e o nosso professor de bandolim, Vitor Casagrande, porque ele é que tem lugar de fala, não é isso, Vitinho? Salve, salve, Menezes! Alô, pessoal! Nesse programa, a gente ficou em São Paulo mesmo, para conversar com o Clodoaldo do Pandeiro, na sede da Escola de Choro de São Paulo. O Clodoaldo é uma figura importantíssima do choro paulistano. Ele fez parte do Conjunto Atlântico e do Conjunto Isaías e Seus Chorões, que são dois grupos muito importantes para o choro. E o Clodoaldo virou uma figura-chave do pandeiro na cidade de São Paulo. Vamos ouvir um pouquinho do Clodoaldo contando essa história pra gente. Clodoaldo Coelho da Silva, 25 de outubro de 36. Tem ano aí. Sou Clodoaldo Coelho Silva. Resido na Lapa, Rua Afonso Sardinha. Tenho uma firma de refrigeração onde faço montagens de câmaras frigoríficas e dou assistência técnica a vários órgãos do Estado. Nas horas de folga, gosto do futebol. Mas nas sextas-feiras, infalivelmente, me reúno com esta gente bacana e amiga na casa do seu Dáurea, onde fazemos nossa roda de choro até alta madrugada. Conheço a turma do Conjunto Atlântico desde 1952, quando quase todas as sextas-feiras nos reunimos na casa dos meus pais. Por isso, gostaria de ouvir uma música que me traz ótimas recordações, que é Vatapá, de Paulino Sacramento. A história é uma história antiga, né? A gente, quando começou, tinha 16, 17 anos e começou juntamente com o Conjunto Atlântico, que era o conjunto do Dáurea. Quando o conjunto iniciou, o solista de bandolim era o Amador Pinho. Era um senhor já que tocava com bandolim. Tinha aquele bojo atrás, era o bandolim italiano, napolitano, se não me engano. E solava divinamente bem. E o meu pai foi um dos pré-fundadores do Bando da Lua, na época da Carmen Miranda. Eu herdei o pandeiro do meu pai, porque o meu pai ele trabalhava na companhia Armor, aqui em São Paulo, num frigorífico, e foi transferido para o Rio de Janeiro. E no Rio, ele conheceu aquela turma toda de samba, Ele ficou encantado com o Russo do pandeiro. E o Russo deu umas aulas para ele, ele aprendeu a tocar pandeiro. E então ele se adaptou bem no Rio, né? E ele então, quando veio para São Paulo, ele era noivo da minha mãe, que eles nem eram casados ainda, né? Ele ficou uma temporada lá no Rio. Mas ele não vivia de música, ele foi caixa de uma companhia famosa. E eu herdei então o pandeiro dele. Era menino, ele ia trabalhar e tinha aqueles rádios quadrados, deixava o pandeiro em cima do rádio. E ele ia trabalhar e eu pegava o pandeiro e sozinho começava a mexer. E eu tirava um sonzinho bonitinho.
Essas gravações que a gente está ouvindo nesse episódio foram feitas ao vivo pelo Conjunto Atlântico no programa Choro das Sextas-Feiras, que foi ao ar pela TV Cultura no começo da década de 1970. O Conjunto Atlântico era liderado pelo violonista Antônio Dáurea, e nessa época ele contava com o Clodoaldo no reco-reco e no pandeiro, e com o Isaías Bueno de Almeida no bandolim. E aí, uma ocasião, teve um aniversário em casa lá, e umas primas, uns parentes lá. Eles estavam na cozinha e tocou um samba que eu gostava, eu comecei a tocar. Eles apareceram na porta da cozinha, estava todo mundo de pescoço. Eu fiquei envergonhado e eu parei de tocar. Mas, acontecimentos, né? Mas aí veio a minha sequência, as reuniões que meu pai fazia em casa com o conjunto do Dáurea, que era o Conjunto Atlântico. E depois de um tempo, um dos componentes do conjunto, que era muito amigo do meu pai, ele chegou em casa e de vez em quando ele passava lá tomar um café. Nós morávamos na Saldanha da Gama, uma travessa da Pio XI. Ele falou: seu Coelho, ele chamava meu pai, olha, eu conheci um mulatinho que se você ouvisse esse tocar bandolim, ele impressiona. Meu pai falou: pô, o que você está demorando para trazer ele aqui? Então traga ele aqui e tal. E uma bela noite ele apareceu com o mulatinho. Eu já era do Conjunto Atlântico, eu já tocava. Só que eu tocava, mas era o seguinte, meu negócio era namorar. Eu dava canos no Dáurea. Viu? Viu? Hein? Ah, e jogar bola, é. Então o que acontece? Ele aparece com um mulatinho. Esse mulatinho não é nada mais, nada menos que o Isaías do bandolim. Então o Isaías se tornou assim um grande amigo, tem a mesma idade minha. Ele começou a namorar a esposa e eu namorar a minha esposa. Nós casamos mais ou menos diferença de meses, na mesma data e tal. E nos tornamos grandes amigos. Quando o Conjunto Atlântico parou, Isaías me chamou, falou: Clodoaldo, vamos montar o nosso grupo, a gente é do choro e tal. Eu falei: vamos. Então ele chamou o Miro, o Malavase, Israel, aquele grupo, né? E nós começamos a tocar juntos, né? Então se tornou assim uma família dentro do choro, né? E tivemos inúmeros programas, vocês acho que assistiram, né? Aquela série da TV Cultura. Boa noite, telespectador amigo do Choro das Sextas-Feiras. Nós gravamos, nós acompanhamos os maiores nomes do país. Tivemos a felicidade de acompanhar Nelson Gonçalves, Silvio Caldas, Elis, Jamelão. Eu tenho isso tudo gravado, não em som, não, em fita de vídeo. Ademilde, bom, foi uma coisa assim. Hoje nós realizamos um programa especial com um convidado de honra, um dos mais importantes e destacados nomes da nossa música popular brasileira. Bom, aí o Jorginho foi uma outra época. Deixa eu ver, o Jorginho... Contemporânea, talvez? Ele conhece na contemporânea e um show que o Newton Travesso e o Fausto Canova montaram no Ibirapuera. Bom, nós tivemos uma convivência muito grande, eu tive com o Jorginho, que o Jorginho, ele, além de ser uma pessoa espetacular, ele me passou algumas dicas mesmo, porque ele sabia que eu fazia os pandeiros. O que o Rafael faz hoje, eu fiz pandeiros para o Brasil inteiro. E nunca cobrei um, hein? Mas era coisa porque eu tinha uma firma de refrigeração. E eu não vivia de música. Naquela época,
você contava no dedo os pandeiristas. Então eu desenvolvi, né? Eu tive a firma de refrigeração e tinha os instrumentos todos, né? Tinha tudo que... Aí eu comecei a arriscar fazer uns pandeiros. Nós passamos no torno de ferro fundido, umas formas, e eu comecei a fazer os pandeiros. E passava cola, punha umas braçadeiras que a Sabesp usa para esses canos grossos de esgoto, né? E eu apertava e colava, depois raspava as sobras. Comecei a fazer e teve sucesso. Ninguém te ensinou? Hein? Ninguém te ensinou? Não, ninguém me ensinou. Isso eu não tive escola nenhuma, não. Eu curiosamente, eu comecei a ver. E fiz um pandeiro que foi um sucesso. Começou E aí começaram a me pedir, o Jorginho. Então eu fiz no Rio para a turma do Altamiro, fiz para o Celcinho, fiz para Jorginho, que era gente toda. E o Jorginho me ajudou muito, porque me deu umas dicas e tal. Ele era um pandeirista de ponta e tal. E chegou para mim e falou: pô, Clodo, vi um pandeiro teu, faz um pandeiro assim, tá. Peguei e realmente fiz 2 de Jacarandá. Eu tive em Manaus, fui numa serraria, mandei eles cortarem um toco de madeira que era jacarandá puro. Minha esposa estava comigo e falou: só um louco vê isso aí, viu? Você carregar num avião uns pedaços de madeira. E eu realmente desenvolvi, fiz. O Jorginho, ele falou no Rio inteiro: olha, o pandeiro que o Clodoaldo me fez foi roubado, junto com a Brasília. A Brasília eu não dei bola, mas o pandeiro, porque ele gravava com o pandeiro, me mandava os LPs, com o Alcione, com a Beth, com a Clara Nunes. Falava: oi, Clodoaldo, veja o som que está esse pandeiro. E nós nos telegrafávamos, nós conversávamos muito. E na época os pandeiros vinham com umas platinelas estampadas e eu ia pro Rio, a gente afinava o pandeiro, as platinelas num martelo. Você jogava no chão, uma fazia glim, 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 outra glim, 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 estava tudo desafinado. E o Jorginho era danado, viu? E nós afinávamos o pandeiro. E realmente isso repercutiu, porque o pandeiro tinha um som bom. E foi a nossa vida assim. A gente, depois de alguns anos, Jorginho fez Bodas de Prata, me mandou um convite, que não foi convite, falou: oi Clodoaldo, nós estamos te intimando para você vir aqui para o Rio, minhas Bodas de Prata e tal. Eu, quando fiz, também convidei ele e a família inteira. Isso me aproximou do Dino. E o Dino ficou muito amigo. Então, eu tive lances não com época de ouro também, mas eu tive lances com o Regional do Canhoto. E isso me impressionou na vida, porque eu tinha um regional que era bom, que é Isaías e Chorões, mas não igual ao Canhoto. Vou te falar, Deus juntou aqueles 3 homens e botou para fazer música. Eles impressionavam. O Dino, o Meire e o Canhoto. E tinha o César, né? Não, o César não. Era do época. Tinha Orlando Silveira, Altamiro Carrilho e, bom, eu não preciso falar mais nada, porque aí... Só mestre. Uma ocasião teve um evento em Santos lá, que o Regional do Canhoto ia tocar. E o Jorginho tinha encontro de casais lá no Rio. E o Dino chegou pro Jorginho e falou: olha, nós vamos tocar sem pandeirista. O Dino fala pro Jorginho.
A gente falou, como sem bandeirista? Tem o Clodoaldo em São Paulo, não pega ninguém não. Vai com o Clodoaldo. Não é que eles passaram em casa, eu fui para Santos com época de ouro. Olha, me encheram a bola lá, viu? Clodoaldo. E realmente fiz com eles, e algumas vezes no Rio, em reuniões lá no Rio, eles me convidavam, eu vivia lá no Rio, lá, então fiz amizade com aquela gente toda lá. Oh, com o Jacó várias vezes, porque o Jacó era amigo do Dáurea, e ele ia em reuniões nossas. É, porque teve uma época lá no Rio, que a turma, para viver, era na base da guitarra, então, porque o choro caiu. Não existia mais choro lá no Rio. E aquela turma, para viver, para comer, eles invadiram o negócio de guitarra. Era música americana que entrou aí muito, né? E essa foi a nossa vida, assim, dentro do choro, né? O Isaías, quando nós nos separamos do Conjunto Atlântico, o Isaías juntou então a nossa turma, eu cortei um pedaço aí. E nós nos reunimos e o Isaías falou, pô, vamos montar aí o nosso conjunto. Como é que vai chamar o nosso conjunto? Que nome nós vamos dar? Eu peguei e falei, olha, tem um nome que preciso dar. Chama-se Isaías e Chorões. O Isaías tomou um susto, mas por que Isaías? Não vamos dar nome de Atlântico nenhum, nem Índico, nem Pacífico, nem... Porque é mais um nome de mais uma... Você não é um cantor? Você é o solista? Então, ele até hoje ele é agradecido. Quem deu o nome Isaías e Chorões foi o papai aqui. Houve até uma passagem que eu achei interessante registrar, e o Jacó vinha do Rio e nós fazíamos as reuniões, né? E uma ocasião o Jacó vinha a São Paulo, na casa do Rossi, que era um grande amigo do Jacó, né? Nós nos reunimos e eu era funcionário de uma firma chamada Mesbla, que é onde é o Sesc 24 de Maio, era um Mesbla. A minha vida como funcionário começou ali, como empregado. Bom, então, o que acontece? Nós nos reunimos e o Jacó, eu entusiasmado, eu consegui da importadora, que era do Mesbla, um gravador Akai, uma beleza de rolo, né? Um gravador bem profissional. Bom, Jacó daqui de lá, vamos estar à noite lá. Levo o gravador, põe em cima de uma mesa, o Jacó sentado, eu botei aqui o gravador aqui, ajeitei o gravador, os fios, o microfone e tal.
O Jacó tocou uma música muito bem, tal. Depois tocou a segunda, tal. Ele virou e viu o gravador. Ele viu o gravador, aquela vozona dele, né? Escuta, de quem é esse gravador aqui? Eu falei, Jacó, é meu. Ele disse assim, olha, se tu ligares isso aqui, eu não vou tocar. Eu abri a mão e falei, pô. E criou um clima, sala cheia de gente. Estava a esposa do Jacó, os amigos, aquela gente toda que... E criou um clima meio esquisito na sala. E o Jacó tocou a terceira música e eu notava que ele não se sentia bem. Sabe o que ele fez? Pegou o bandolim, botou na cadeira, levantou e falou, vocês vão me dar uma licença? Levantou e foi me pegar pelo braço e me levou na entrada, onde o Rossi tinha um porta-chapéu, porta-casaco e tal. Disse assim, Clodô, você me desculpe, eu fui meio bruto assim, não leva mal, mas você me tira a liberdade de tocar isso aí. Porque eu estou ensaiando com a turma aqui, coisa que eu não gravei. E uma das músicas chamava-se Vibrações. Ele não tinha gravado ainda isso. E o Jacó, ele se recusou. Eu falei, olha Jacó, não tem nada, é um direito seu. Mas, pô, nós somos os maiores divulgadores teus aqui. Nós estamos juntos, pô, com você. Ele falou, eu sei isso tudo. Só que você conhece Chorão? Eles não vão te dar sossego, eles vão bater na tua porta de tarde, de dia e de noite. Eles vão querer cópia. E isso você vai ceder, porque eu sei como acontece no meio de música. Então, olha, eu te mando um carretel com o que você quiser. Eu te mando do Rio. Eu não gravo com o Dodo. Falei, bom, você está falando. Aí o choro comeu solto, nós tocamos até de madrugada. E tem as passagens que são alguns de sabores, que o Dáurea... Pô, você vai buscar umas coisas meio chatas. mas o Bitelli foi muito amigo meu, tinha um respeito comigo, ele gostava de mim. E o Bitelli, uma ocasião, a gente ia para o Canal 2, aí não era os shows que se faziam, era o estúdio. Era num estúdio fechado. Era uma roda, um conjunto. E o Bitelli, a gente dividia os tempos. O Bitelli olhava para mim e falava, toca essa você. Falava, toca essa aí que você está por dentro bem e tal. Bom, e a gente foi fazendo isso. E um belo dia, ele não me passava o pandeiro. Um programa, 2 e tal. Achei estranho, porque o Bitelli era uma moça, viu? E fiquei quieto. Eu tocava o meu reco, meu ganzá, meu tamborinzinho. E um belo dia, não sei o que houve lá, e o Bitelli enguiçou com o Dáurea. Eles tiveram uma discussão, uma divergência lá, e o Bitelli virou lá pro Dáurea e falou, olha, eu não sou homem de viver nisso aqui. Eu vou contar, tal. Falei, o que é o Bitelli? O Clodô, não sei se você reparou que eu não te passei o pandeiro 2, 3 programas. Falei, sim, mas e daí? Nós tocamos. Mas o culpado é o Dáurea. Porque o Dáurea, ele fazia as reuniões de terça e de sexta. Eu era das reuniões de sexta, do Isaías. E nas terças-feiras quem tocava era o Garcia. E o Dáurea falou, olha, ele não aparece na terça-feira.
Então você não dá o pandeiro para o Clodoaldo, viu? Aí eu falei com Dáurea. Falei, Dáurea, eu tenho uma firma, eu saio da firma a certa hora, venho aqui nas sextas-feiras. O choro é com Isaías. Agora, eu na terça-feira, você não conta comigo, porque eu não venho. Para falar mesmo tudo, vou ficar até amanhã. Eu comecei a jogar futebol no infantil do Ipiranga. Aí eu vim para o juvenil do Palmeiras. Aí joguei em Bragança, joguei em Atibaia e joguei no São Paulo, no quadro misto do São Paulo. Fiquei 11 meses no São Paulo. E treinando sempre no meio de grandes feras, como Canhoteiro, Dino, Desorde, Mauro. Era meia esquerda. Aí, como em Atibaia, eu era meio vedete lá, eles armaram a seleção brasileira de 1958. Aí eu lembro a seleção brasileira, o Fiola achou Atibaia como uma boa água, clima bom. Tinha uma estância famosa, chamava Estância Lince, e levou a seleção brasileira a aposentos muito bonitos e tal. E pegou a gente do São João para treinar contra a seleção, servir de sparring para a seleção. E eu tive a felicidade de treinar contra a seleção brasileira. Eu falo para a meninada hoje, que não conhece muito, né? Não acompanha os nomes. Olha, quem esteve em campo e que viu jogar um Nilton Santos, um Zito, um Pelé, um Garrincha. Passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, drible espetacularmente, vai tirar a tira e gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário. Não vai ver mais isso. Eu realmente, até hoje, sou adepto de futebol e não vejo craques não, viu? Hoje eu vejo instrumentistas de primeira linha. Então eu noto que há uma evolução grande. Gente interessada em choro. Na minha época, no meu tempo, não teve. Mas a rede social fez muita diferença, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, e é lei da vida mesmo. Eu sou consciente. Eu criei algum nome dentro do choro, mas devido à minha época não tinha. Hoje eu vejo pandeiristas aí que me cai o queixo, tocando muito bem. E não só pandeiristas, instrumentistas, cavaquinho, violão. Pô, a vida é essa, filha. E graças a Deus nós estamos aqui. Estamos velhos, mas vivemos isso tudo. Então, foi isso só, nada mais. Fecho do programa desta noite com o Conjunto Atlântico, com os nossos melhores agradecimentos a você. Nó na Garganta é uma produção da Rádio A Granel para a Escola de Choro de São Paulo. Este programa usou áudios do programa Choro das Sextas-Feiras, produzido por Júlio Lerner. Entrevista, Henrique Menezes, Paula Saião e Roberta Valente. Locução, Henrique Menezes e Vitor Casagrande. Roteiro, edição e sonorização, Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo.
Este projeto foi realizado com recursos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do edital Fomento Cult SP PROAC número 16/2024, Fortalecimento das Culturas Populares e Povos Tradicionais.